estamos com a Bíblia. Por exemplo, a Trindade diz que são 3 pessoas iguais. Primeiramente, nós temos que saber, existe mesmo a terceira pessoa? Existem fundamentos bíblicos para transformar o Espírito Santo numa divindade? Se existe, teremos 3 pessoas. Existe base bíblica para se afirmar que as 3 pessoas, elas de fato compõem uma só divindade? Ou que essa uma só divindade é composta por 3 pessoas? Mas o teor, na verdade, é o seguinte: eu vou usar a Bíblia. Eu vou falar pouco, só o necessário, e nós vamos ler a verdade da Bíblia escrita na própria Bíblia. E com base nisso, no final, eu tentarei mostrar de forma lógica, racional e convincente, e obviamente bíblica, que Deus de fato não é uma trindade, e que Deus é um só, Jesus Cristo é um só, e o Espírito Santo é o poder, é a ferramenta que Jeová usa para fazer aquilo que ele deseja. É isso. A doutrina da Trindade, ela de fato não é revelada de forma explícita na Bíblia, certo? Então, a Trindade que nós acreditamos não está de forma explícita. Então, a primeira pergunta, Gali, se baseia no livro de Daniel, capítulo 7, versículo do 9 ao 10, e o versículo 13 e 14. Eu vou ler, ó, diz assim: Continuei olhando até que foram colocados tronos, e o antigo de dias se sentou. Sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos eram como a lã pura. Seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo corria, saindo de diante dele. 1000 vezes 1000 o serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. O tribunal entrou em sessão, e abriram-se livros. Agora, o versículo 13 e 14. Continuei olhando nas visões da noite, e vi alguém parecido com o filho do homem, vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Então aqui foi uma visão do profeta Daniel. Ele vê lá uma reunião entre todos os seres celestiais, obviamente no céu. Ele cita aqui, ó, o antigo de dias, e eles que têm um trono, e ele cita também alguém semelhante ao filho do homem que comparece diante do antigo de dias. Eu gostaria, Galho, de, com base na Bíblia, você mostrasse a Trindade nesse texto. Aonde que está o Espírito Santo nessa visão que Daniel tem do céu? Porque uma vez nós vemos aqui apenas 2 divindades, Jesus Cristo no céu e o antigo de dias, que é Jeová, no céu. Cadê o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Como eu havia dito, a doutrina da Trindade, ela não é revelada de forma explícita. Então, isso é chamado argumento de silêncio. Do ponto de vista da lógica, né, já que as testemunhas de Jeová se importam tanto com a verdade lógica, né, do ponto de vista da lógica, nós entendemos que se esse argumento, vamos supor que estivéssemos num tribunal, não é? E se um juiz estivesse julgando se o Espírito Santo ele é um ser pessoal ou não, só porque ele não foi mencionado, será que o fato de o Espírito Santo não ter sido mencionado aqui por nome, assim como não se falou, por exemplo, de anjos, o nome do anjo Gabriel e de outros anjos, será que o fato de omitir a presença do Espírito Santo aqui é prova conclusiva e cabal de que o Espírito Santo não é um ser pessoal?
fato, não houve uma resposta direta e bíblica para o que foi perguntado. É interessante que você falou assim, não, o Espírito Santo não é visto nessa ocasião. Bom, mais interessante, olha, é que os anjos estavam, todos eles, né, 1000 vezes 1000, 10.000 vezes 10.000, então os anjos estavam nessa ocasião solene lá no céu. Quem estava mais lá no céu? Jeová, que é o antigo de dias, e só nesse termo aqui, nós já sabemos que Jeová ele é muito mais antigo do que Jesus Cristo. Ou seja, o Pai é muito mais velho do que o próprio Jesus Cristo, uma vez que Jesus Cristo não recebe o título de antigo de dias.